Só a primeira parte, então eu vou entrar na parte de consultoria marketing / comercial. Então, o que a gente percebe? Que o empresário, o gestor, até mesmo o profissional autônomo, né, como eu falei, parte de odontologia tem bastante, né, essa questão, deve ter muita vontade ou até mesmo tem ideias de como aplicar ou melhorar a parte comercial e de vendas da sua empresa, mas por falta de tempo ou até por excesso de informação não sabe por onde começar. Então, às vezes, sabe como fazer, mas começa a ver Google e pesquisar e um fala um método, outro, tal, e daí tem o teu dia a dia, acaba não aplicando nada. Quer aplicar tudo, acaba não aplicando nada. A nossa consultoria vem sanar exatamente esse problema. Montar, organizar um plano estratégico desenhado para a sua empresa, que cabe no tempo e no orçamento do negócio. O que eu percebi ao longo do tempo dando consultoria, que a gente tem que gerir no negócio muito mais por excesso de querer fazer coisa do que realmente acontece. As pessoas querem fazer tudo e não fazem nada. Então a principal parte da consultoria é criar um planejamento estratégico para que as coisas aconteçam num tempo possível e num caixa possível para a empresa, porque às vezes e isso é para você, pequeno, médio empreendedor, você tem de repente 6 colaboradores, não tem como tu revolucionar a tua empresa de um dia para o outro. Mas num planejamento estratégico a gente consegue fazer isso ao longo de um ano e consegue sim criar novos canais de vendas, trazer novos clientes. O resultado de repente acontece no segundo, terceiro mês, mas o plano às vezes demora um ano todo para fazer. Outra coisa é a gente começar a aplicar as coisas sem enrolação, sem muita métrica, sem coisa, Canvas, não sei o que lá, e SWOT. Não precisa disso tudo, não. A gente coloca no papel, vamos fazer como funcionar de uma forma mais simples, que todo mundo reme junto na empresa. E eu coloquei aqui aplicando coisas como, principalmente de coisas como os Estados Unidos, né? Então, assim, eles estão 20 anos na nossa frente, na questão tudo, né? Vamos dizer assim. Então, na parte comercial também. Então, eu tenho viajado 2 a 3 vezes por ano para lá, justamente para aprender muito com eles e trazer para cá e aplicar aqui. Então, como nós fizemos? Essa parte de consultoria, nós coletamos um brief de objetivos, saber o que o empresário, o que o empreendedor, o que o ex-profissional autônomo quer da empresa e faz um diagnóstico atual da empresa, sim, porque não adianta saber só para onde a gente quer ir se a gente não sabe aonde que está no momento. Pois uma pesquisa de mercado, se necessário, às vezes precisa, às vezes não precisa. A maioria das vezes a gente acaba não fazendo, a gente só faz mesmo se for coisa relevante. Uma apresentação do diagnóstico, o que a gente acredita que dá para fazer para melhorar, como que a gente pode melhorar. Apresentação do plano de execução, então tá ali no canto, né? Por exemplo, isso é um exemplo de um cliente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 meses, né? O acompanhamento desse plano de execução, sim, porque é a parte fundamental, porque se a gente não acompanhar, eu tenho certeza que é papel que é só papel, não vai se transformar em ação. E por fim, junto uma apresentação de métricas e resultados em conjunto. Então, lógico, o empresário tem que me passar também os dados, né? E a gente monta as métricas e vê o que está dando certo, o que não está dando e vai alinhando o plano conforme o tempo, porque não é um negócio engessado, né? A gente sabe que empresa é organismo vivo, então não tem como tu dizer assim, no mês 6 eu vou começar uma ativação de CRM, de clientes que eu tenho, e lá no mês 6 eu não tenho nem os dados compilados desses clientes, eu não tenho nem o número de telefone deles, então a gente sabe que não vai acontecer, né? Então a gente tem que ir mudando conforme a necessidade da empresa e conforme a empresa consiga acompanhar a consultoria, certo? 10% da consultoria é do consultor, 90% é o empresário. Segunda parte é a parte de treinamentos. A parte de treinamentos engloba tanto a parte dos sócios da empresa, do proprietário da empresa, como dos colaboradores do setor de vendas, quanto os colaboradores, de repente se for uma indústria, os colaboradores de chão de fábrica, os colaboradores do setor financeiro, enfim, todo mundo. Por quê? Porque não adianta tu querer remar para um lado se todo mundo está remando para o outro lado. Ou não adianta, por exemplo, eu chegar lá toda semana como consultor da tua empresa e os colaboradores não saber nem por que a gente está indo lá. Então, a gente precisa fazer e a forma mais fácil de fazer isso é treinamento. E treinamento, a parte de treinamento, a parte de motivação que o pessoal tanto fala, tem que acontecer constantemente. Não adianta tu treinar agora e querer que os teus colaboradores se mantenham motivados ou se mantenham atualizados daqui 5 anos. E isso é uma coisa muito triste do brasileiro, porque o brasileiro entende que, eu acho que não é só o brasileiro, as pessoas no modo geral entendem que educação acontece só no nível de escola, né? Escola, ensino superior, uma pós, acabou, parei de estudar, não preciso mais estudar.
E é uma mentira, né? Não é uma mentira. Principalmente nesse mercado, coisas que eu falava, sei lá, há 2 anos atrás numa palestra, talvez há 1 ano atrás numa palestra, eu não posso mais falar agora. Porque muda completamente o mercado, né? Eu vou dar um exemplo. Há 1 ano atrás, por exemplo, a gente praticamente não se falava de estratégia de WhatsApp. Hoje, não tem como tu não ter estratégia de WhatsApp. Isso eu estou falando de 1 ano. Então, estou falando de uma coisa técnica, né? Mas mais que isso, tu tem que mexer com a cabeça das pessoas nesse treinamento. Então são treinamentos voltados ao time da empresa, desde a parte de vendas até gestão. Todos os treinamentos são personalizados para o contratante em questão. Então, e seguem ferramentas e modelos do processo de coaching desenvolvido pelo IBC. Então eu fui lá, fiz o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, que é o maior instituto de coaching do país. Então a gente precisa ter um método, ter um modelo, né? Não vou criar treinamento, nada, né? Então eu sigo muito o modelo deles, que é um modelo ótimo, um modelo que o Zé Roberto desenvolveu. Treinei, sei lá, já mais de 200, 300 pessoas e funciona. Principalmente para as pessoas que querem que funcione, né? Então esses treinamentos, eu tenho 2 treinamentos assim que eu acho que são fundamentais para a empresa. E depois a gente pode criar vários outros, e tem vários outros, mas os 2 fundamentais. O primeiro é o Business Coach, que é o coach voltado para empresas e organizações que buscam em pequeno e médio prazo trazer um aumento de desempenho e mudança de comportamento dentro da empresa. Por que eu coloquei pequeno e médio prazo? Porque realmente é isso, não é um treinamento que vai perdurar para sempre, porque o treinamento tem que ser constante. Mas em pequeno e médio prazo, ele vai trazer resultados sim. E aí, você às vezes pergunta, não, mas pequeno e médio prazo não tem como trazer resultado. Tem. Tudo muda. Se tu for perceber, o próprio... eu me questionei muito, eu já me questionei muitas vezes sobre isso. Por exemplo, eu malhei muito tempo com um treino normal de academia. Né? 6, 7 anos. E até que eu parei e pensei assim, 6, 7 anos, será que não tem nada novo nesse setor? E aí eu comecei a pesquisar, tem muita coisa nova no setor de malhar, de fazer academia, certo? Criar um método tal, questão de crossfit, que não existia e tal. Então, tudo está evoluindo. Então, não pensa que o teu negócio, o teu business e a forma de fazer o teu business não tem evoluído. Evoluiu muito e tem muita ferramenta, muita coisa nova que dá para aplicar. Isso a gente ensina no Business Code. Segundo, negociação de vendas e alta performance. Eu acho que isso é o fundamental também. É um treinamento prático voltado ao setor comercial ou gente que lida com vendas ou até o próprio setor de marketing, de forma simples e aplicada toda a teoria dos gatilhos mentais para vendas. É um treinamento de vendas, eu acho que muita gente vende, pouca gente sabe vender de verdade. Muita gente vende, sabe fazer e tal. A gente às vezes vai aplicar os gatilhos e as pessoas até, isso eu já faço, mas faz inconscientemente. Então, a partir do momento que tu tem um método de venda, sabendo que tu tem que começar por um rapport, que tu tem que depois aplicar um gatilho de prova social, um gatilho de escassez, um gatilho de autoridade, é muito mais fácil ter um processo de venda desenhado. É muito mais fácil tu vender. Por que que eu dou esse treinamento? Porque eu uso esse treinamento para mim e ganhei já muito dinheiro trabalhando dessa forma, usando os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é um livro antigo, bota aí na tela também, dos gatilhos mentais. Propriamente muita gente se apropriou desse livro para vender e para dar treinamento. Um foi o Érico Rocha, da fórmula de lançamento, muita coisa ele tira desse livro. E eu acho que não tem como fazer vendas, não tem como ser... Tem como ser um vendedor bom, sem saber os gatilhos mentais, mas não tem como ser um vendedor extraordinário sem saber esses gatilhos. E esses gatilhos e esse treinamento a gente atua de 2 formas. Para vendas de impulsos ou venda de varejo, por exemplo, eu vendo roupa, eu vendo supermercado, eu vendo, enfim, coisas que não demandam tanta negociação, como vendas complexas. Por exemplo, eu vendo caldeira, eu faço venda de mensalidade, que demanda mensalidade, por exemplo, eu vendo curso de inglês, eu vendo, certo? São formas completamente diferentes de venda, né? Demais treinamentos, então a gente tem também a parte de marketing digital para empreendedores, que é, eu quero dominar, eu quero saber sobre marketing digital eu por si só. Marketing político, que na verdade a gente atua mais de 2 em 2 anos, né? Mais na campanha, mas o marketing político também vale muito para quem já tem mandato, para quem já tem... é prefeito, é deputado, é vereador, né? E o Business Coach avançado. Então, a parte de coach para negócios um pouco mais avançado, para quem já fez o primeiro, daí depois pega e faz o segundo, que também é legal.